Glória a Deus. Deus, Ele é fiel constantemente. Ele é maravilhoso. Olá, amados irmãos. Graça e paz. Que Deus continue os abençoando poderosamente. Estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus para os nossos corações. Me chamo Daniel Anjos. Independente de como está a sua vida, tenha a noção que Deus, Ele não saiu do controle. Independente de como está a tua história, tenha a noção que todas as coisas estão cooperando para o seu bem. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Mateus, no seu capítulo de número 21, do versículo 1 até o versículo 4, que fala assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse Jesus: Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o seu sustento. Ou deitou todo o sustento que tinha. E uma outra tradução fala assim: Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse Jesus: Em verdade vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha. Glória a Deus. Olha que o Senhor falou: mas essa, da sua pobreza, deu tudo o que tinha. Na sua vida, não deve ser diferente. Eu e você, constantemente, devemos entregar para Deus, não é o que sobra. Devemos entregar para Deus, não é aquilo que apenas está dando errado. Devemos entregar a Deus, não apenas aquilo que queremos ver transformados. Nós devemos entregar a Deus tudo que nós temos. Foi isso que o Senhor falou. Deitou todo o seu sustento que tinha. Ou seja, tudo que aquela mulher tinha, ela entregou nas mãos de Jesus. Aliás, ela deu como oferta para a arca do tesouro. E o Senhor viu isso. E nas nossas vidas não deve ser o contrário. Devemos sempre entregar as primícias para Deus. Quando me refiro em primícias, não me refiro apenas em dinheiro, em oferta, em dízimo. Mas primícias também é atenção. É buscar o reino de Deus como a sua justiça primeiro, como prioridade. Como fala no livro de Mateus 6:6. Aliás, Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas para ser acrescentada as demais coisas, devemos buscar com prioridade o reino de Deus e a sua justiça. Será que eu e você temos buscado o reino de Deus e a sua justiça com prioridade? Porque quando nós entendemos que a prioridade é Ele, entregamos tudo para Ele. Como assim? Acordou o dia, a primeira coisa que você vai fazer é buscar o Senhor, dar sua primícia, a primeira oração matinal. Tudo o que devemos fazer, a prioridade é para com Deus. Porque se nós queremos de fato entregarmos coisas para Deus, ou fazermos coisas para Deus, não devemos jamais fazer daquilo que sobra. Não devemos jamais dar aquilo que sobrou. Não que seja errado. Mas o Senhor, Ele quer primeiramente de mim e de você algo novo, algo inteiro. Ele quer de mim e de você que nós venhamos a entregar tudo nas mãos dele. Aquela viúva tinha apenas 2 moedas. E, entenda isso. E na perspectiva das pessoas que tinham condições, talvez até olhava para ela e falava: nossa, aquela viúva só tem 2 moedas. Como ela pôde dar apenas 2 moedas para a oferta? Quem tinha condições e soubesse da oferta dela, ele ia possivelmente até julgar.
como ela pôde dar 2 moedas? Porque quem tem vai sempre olhar para quem não tem e apontar como é que você, quem não tem, pode fazer isso. Só que na visão daquela viúva, aquelas 2 moedas não era o que sobrava, era tudo que ela tinha. E é aí que devemos entender que nas nossas vidas, muitas vezes não temos condições de comprar uma roupa, de se alimentar direito, de usar um calçado decente. Muitas vezes não temos um vale transporte para poder trabalhar, ou para poder ir ao culto. Muitas das vezes nós não temos até condições de estarmos fazendo algo bom para Deus, como desejamos. Mas Deus está falando que você já tem, é o suficiente para você começar. Glória a Deus. O que você já tem é o suficiente para você, de fato, entregar a Deus. E olha que a palavra fala. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Você acha que Deus não está observando cada passo seu? Cada esforço seu? Você acha que o Senhor não contempla? Você acha que Deus ele não observa? Deus é um Deus que sonda os corações. Porque também não adianta entregar uma oferta para Deus. Mais uma vez eu repito, oferta não se resume a dinheiro. Pode ser uma adoração, é uma oferta, um sacrifício. Uma oração, um jejum, uma ação, uma obra. Mas o que vale de tudo é a intenção. Aquelas pessoas tinham condições, porém a intenção delas era diferente. Por quê? Porque a intenção delas não era dar tudo ou dar a maior parte. A intenção das pessoas que tinha era dar o que sobrou, ou seja, Deus não era prioridade para essas pessoas. E nós vemos pessoas que são assim. Deus abençoa, mas na hora de retribuir, não coloca Deus como prioridade. Deus abençoa, mas na hora de glorificar o nome do Senhor, não glorifica o nome do Senhor. E Deus está buscando pessoas que dão prioridade para Ele. Não por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Porque hoje em dia tem pessoas que querem buscar a Deus como o abençoador. Quer buscar a bênção quer buscar a bênção do abençoador. E aí que está o erro, buscar a bênção. E muitas pessoas têm feito compromisso com as bênçãos e não com o abençoador. Aquela mulher, a viúva que deu 2 moedas, ela entendia que o compromisso dela não estava ligado com aquilo que ela poderia fornecer. O compromisso dela não estava ligado com aquilo que ela poderia dar. O compromisso dela era em relação à fidelidade dela para com Deus. E Deus busca pessoas fiéis a Ele, que não negam o nome dEle. Então venhamos a compreender que verdadeiramente Deus, Ele quer de mim e de você prioridade. Ele quer que venhamos a tratá-lo com prioridade. Quando você lê o versículo de Mateus 6:33, fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você quer na sua vida que Deus acrescente? É uma porta de emprego? É uma cura? É uma restauração? É uma dupla honra? É ver a tua família unida, restaurada? É o teu ministério restaurado? O que tu quer ver de Deus? E tudo isso que queremos que Deus faça é as demais coisas. Porque quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, você ora, clama, pratica a palavra, busca se preencher da palavra. Porque não vai adiantar Deus te dar as coisas e você de fato não ter compromisso com Ele. Aquelas pessoas que tinham riquezas, condições para darem boas ofertas ao Senhor, não pela quantidade, mas mediante aquilo que ela tinha,
o que elas tinham, elas não deram. Ou seja, não deram a prioridade para Deus. Mas aquela viúva que tinha um pouco, ela deu para Deus. Porque Deus não está visando, Deus não está olhando para a quantidade, mas sim olhando para a qualidade. Glória a Deus. Deus não está de olho na quantidade, e sim na qualidade. Qual é aleluia. Qual é a qualidade da tua oferta? Qual é a qualidade da tua adoração? Qual é a qualidade da tua oração? Qual é a qualidade do teu clamor? Qual é a tua qualidade referente ao que você faz para Deus? A intenção e a qualidade. Aquela viúva tinha pouco, mas entregou de coração, com qualidade. Enquanto aquelas pessoas tinham muito e não entregaram. Ou muito, mas entregaram o que sobrou. Se queremos de fato conhecer mais a Deus, não podemos dar o pouco para Deus. Quando eu falo pouco, não me refiro a dinheiro apenas. Eu falo em relação a contato com Deus, a oração, a comunhão com Deus, a relacionamento. Em relação à obra de Deus. Não dá para você querer se relacionar com Deus se você realmente ora, se você realmente o busca, se você passa o dia inteiro fazendo tantas coisas, mas dedica a Deus apenas um pouco de tempo. E quando você vai orar a Deus, você faz uma oração rapidinha assim, de qualquer maneira, e acabou. Não, não é assim. Não é assim. Deus não menospreza o tempo de oração. Você pode orar 1 minuto, Deus te ouve. Pode orar 2 horas, Deus te ouve. 30 minutos, Deus te ouve. Agora o que não pode é durante a tua oração, você fazer uma oração de qualquer jeito. Porque Deus não é um qualquer Deus. Você gostaria de que alguém conversasse com você de qualquer jeito? Falasse na correria, não te desse atenção? Claro que não. Nós, como seres humanos, queremos atenção. Com Deus não é diferente. Não é que Deus queira a nossa atenção, mas nós devemos entender, se queremos nos relacionar com Deus, devemos dar atenção para aquilo que Ele está nos falando. E muitas vezes Deus tem falado com você constantemente diversas coisas, mas pela correria, pelo fato de você buscar tanto as demais coisas, você acaba ignorando o que Deus tem falado com você. E aquela viúva compreendeu isso. Ela compreendeu que tudo que ela tinha não pertencia a ela. Tudo que ela tinha pertencia a Deus. Pertencia a Deus. E é isso que devemos entender. Aquilo que Ele nos abençoa, Ele nos empresta. Mas, obviamente, é para a glorificação do nome dEle. Lembra de Ana? Ana era estéril. Penina vivia todo o tempo atormentando Ana. Ana já não aguentava mais porque ela queria ter um filho. Imagina aí, Penina tinha filhos. Ela era fértil. Ou seja, tinha condições. Já Ana não tinha filho. Ou seja, tinha um pouco. Mas aí que vemos, Ana orava ao Senhor, mas até que ela orou a Deus com um propósito. E a palavra de Deus relata que Ana fez a oração com um propósito. E assim Deus ouviu a oração dela. Não que antes Deus não ouvia a oração dela. Deus, Ele quer de mim e de você uma oração com um propósito. Deus quer de mim e de você um propósito na presença dEle. Porque não adianta você querer sair de casa para a rua sem nenhum propósito. Ninguém sai de casa para a rua sem nenhum propósito. Ou você vai com o propósito de ir no mercado, de ir na padaria, de comprar alguma coisa. É um propósito. Deus está falando, volte ao propósito. Se você não tem entendido o que é um propósito, execute um propósito. E qual propósito é esse? Ana falou assim: Senhor, se tu me deixas um filho, te darei como um profeta. Ou seja, Ana está dizendo: Deus, se você me honrar com um filho, esse filho não nascerá, esse filho não será meu, mas será teu. Fará a tua obra, será teu profeta. É isso que Ana está querendo dizer. Deus, se o Senhor me der um filho, ele não estará no meu domínio, mas estará no teu domínio.
Se o Senhor realizar o meu sonho, eu equiparo o meu sonho à tua vontade. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós venhamos a equiparar os nossos sonhos com a vontade dele, porque Deus constantemente, ele quer agradar a mim e a você. Mas será que eu e você queremos de fato incluir os nossos sonhos nos planos de Deus? Porque Deus quer incluir os sonhos dele na tua vida, mas não vai adiantar você querer que Deus realize o teu sonho, sendo que o teu sonho não é com o objetivo de glorificar o nome do Senhor. E o que nós devemos compreender é que o que fazemos é para glorificar o nome do Senhor. É para glorificar o nome do Senhor. Então por isso entenda que, de fato, um propósito é essencial em nossas vidas. Um propósito é fundamental em nossas vidas. Por isso entenda que a tua vida tem um propósito. É por isso que muitas das vezes nós somos negligentes ao propósito. E é por isso que Romanos 8:28 entra, que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, o que Deus está querendo dizer é: se você for até negligente ao propósito na sua vida, tudo que você passará vai cooperar para o seu bem, para você se atentar ao propósito. Vem comigo. Jó, ele tinha tudo. Porém, ele conhecia Deus por ouvir falar. Mas o propósito de Deus era fazer Jó conhecer a Deus de perto. Então ele fala: o meu propósito tem que se cumprir na sua vida. O meu propósito tem que se cumprir na sua história. Então por isso que verdadeiramente o propósito que Deus tinha para a vida de Jó era fazer Jó conhecer a Deus de perto, ou seja, intimidade. Mas Jó não conhecia antes Deus de perto. Antes das lutas, das perdas, das humilhações, das doenças, Jó não conhecia a Deus de perto. Conhecia por ouvir falar. E muitas vezes em nossas vidas, nós conhecemos a Deus por ouvir falar. O que vai adiantar você conhecer a Deus pelo testemunho dos outros? Deus quer fazer você própria, o próprio, ter testemunhos. Amém? Então Deus quer fazer você próprio e você própria ter testemunho. Então o propósito é o que devemos prestar atenção. Veja, às vezes estamos tanto na vida como Simão Pedro, que passou a noite inteira tentando pescar, mas nada conseguiu pescar. E ele voltou. E o Senhor falou: Simão, voltai mar alto, lançai vossas redes. Ele explicou que passou a noite inteira sem ter pescado nada. Só que Simão falou: Senhor, sob a tua palavra eu irei. Mas qual era o propósito de Deus? Mas qual era a intenção de Jesus ali naquele momento? Era apenas executar um milagre? Não. O propósito de Jesus era se revelar para Simão. O propósito de Jesus é mostrar para Simão: Simão, tu é experiente no que faz, mas eu sou muito além do que você. É tipo assim, às vezes temos a certeza tanto de uma coisa que achamos que nós mesmos temos a autoridade de fazer, o poder de fazer, e somos experts em fazer. Só que Deus fala: filha, filho, você não entende nada, você não sabe nada, não pode nada, não tem o poder de nada, e é eu que posso. E muitas das vezes Deus permite as provações vir. Muitas das vezes Deus permite a gente não pescar nada. É para nos matar? Não. É para nos atormentar? Não. É para nos maltratar? Não. É para nos mostrar que quando nós não vamos, entenda isso, é para nos mostrar que quando nós paramos de ir sobre a nossa palavra, mas passamos a ir debaixo da palavra de Deus, tudo dá certo. Daniel, eu não entendi.
O que Deus está falando é: você tentou e deu errado, mas você foi porque você não me consultou. Você foi sob a tua direção. Mas volte a amar alto, ou seja, vá debaixo da minha direção. Faça as coisas debaixo da minha orientação, sobre a minha palavra. É por isso que o Senhor fala: humilhai-vos, portanto, debaixo das potentes mãos do Senhor, para que ao seu tempo vos exalte. Por que debaixo da potente mão de Deus? Por quê? Porque se estamos debaixo das potentes mãos do Senhor, é porque estamos debaixo da cobertura de Deus. Se nós nos humilhamos sem estarmos debaixo das potentes mãos do Senhor, você se esforçou, porém não se posicionou. Então não vai adiantar se esforçar e não se posicionar, porque todo esforço sem posição é em vão. Agora, quando você vai para a presença de Deus e se humilha debaixo da presença dele, ou seja, tomou uma posição de humilhação na presença dele, tenha a certeza que o teu esforço em se humilhar debaixo da presença dele, com a tua posição, você vai ver que nada é em vão. Nada em vão. Aquela viúva que tinha 2 moedas não foi em vão, porque ela se humilhou debaixo das potentes mãos de Deus. E veja, e qual foi também a exaltação dela? Foi o reconhecimento de Jesus, oh glórias. Às vezes a gente quer receber, de fato, o reconhecimento dos homens, mas o maior reconhecimento é dos céus. O que adianta fazer tudo para o homem ver, mas o homem de fato é falho. Não vai poder reconhecer a tua intenção, pode reconhecer a tua ação. E dependendo da visão do homem, ele pode reconhecer a tua ação e olhar: nossa, a ação dele, a ação dela não foi legal. Sendo que a tua intenção foi boa. Mas Deus que está lá Mas Deus que contempla tudo, ele fala: eu vi a tua ação, eu vi a tua intenção, sondei o teu coração. E é isso que devemos entender, que o maior reconhecimento é o de Jesus. Jesus viu a oferta daquela viúva. Assim como Jesus viu a oferta, eram apenas 2 moedas que ela tinha. Talvez ela não teria mais o que se alimentar depois, conjecturando. E quantas vezes na tua vida nós estamos que nem aquela viúva ali? Vamos supor que as 2 moedas que ela tinha na mão é o seu limite de paciência. As 2 moedas era tudo que ela tinha. E vamos supor que aqui é o teu limite de paciência, é tudo que você tem. Tu suporta até aqui. Aí você dá para Jesus: Jesus, até aqui eu suporto, eu não aguento mais. Só que o Senhor te diz: de 1 até 5 é o seu limite de suportar. E você acha que chegando no número 5, você não vai suportar mais. Só que chega Deus, viu que você está já chegando no número 5, no seu limite de aguentar. E o que é que Deus faz? Ele estende a tua capacidade de suportar. É tipo isso. Você olha assim: Deus, até o final do ano acabar, Deus, eu quero ver aquele milagre acontecer. Eu quero ver as coisas mudarem. Porque eu não vou suportar virar o ano e o milagre não acontecer. E o Senhor fala: eu conheço a tua estrutura e sei o que eu estou fazendo. Só que Ele te fala: mesmo que seja difícil, não pare, porque Ele está vendo. Você não consegue entender? Aí chega no final do ano, que é o teu limite, Deus fala: filho, eu sei o que você quer.
filha, eu sei o que você ora me pedindo. Mas ainda talvez não é o momento de eu te dar, filha. O ano vai virar. Mas eu quero te mostrar, filha, que eu sou Deus que opero. Oh, aleluia. Que eu sou Deus que opero também nos limites. Aquela mulher tinha 2 moedas, ou seja, estava no limite do seu orçamento. Estava no limite de condições financeiras. E tu achas que Deus deixaria ela desamparada? É claro que não. Nós servimos a um Deus que pode tudo e todas as coisas. Olha o que o Senhor falou. E disse, no versículo 3, do capítulo 21 do livro de Lucas, versículo 3. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque ela entregou tudo. Além dela entregar tudo, Deus sondou o coração dela. Olha que maravilha. E adiante, o versículo 4 fala assim: porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza. Ou seja, da sua pobreza. Aquela mulher passava por um estado de pobreza. Mesmo assim, ela, naquele estado de pobreza, deu todo o sustento que ela tinha. Imagine aí. Deus não sondou o coração dela? Sondou. Isso me faz também lembrar de Obed-Edom. A arca de Deus ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E a palavra de Deus relata que Obed-Edom prosperou. Ou seja, chame a presença de Deus para a sua vida. Chame a presença de Deus para a tua casa, para o teu casamento, para o teu trabalho, para o teu ministério. Mas chame e mantenha a presença de Deus nas suas áreas da vida. Porque é a presença de Deus que transforma tudo. Jesus estava presente ali. E ele, de fato, viu a boa ação daquela mulher. Então entenda, se você está passando por um momento de escassez, se você está passando por um momento de deserto, de provação, onde as coisas estão faltando, seja se for um alimento, ou talvez você esteja passando por um momento de falta de paz, de perturbação, talvez seja o seu casamento que acabou, ou teu ministério que esfriou. E isso que nós devemos entender, que aquela viúva deu as 2 moedas que tinham. Ou seja, para ela aquilo era de fato tudo que ela tinha. Mas na visão dos outros aquilo era o pouco que ela podia dar. Mas Deus está falando, eu não estou, aleluia, eu não estou em busca daquilo do que os outros acham que você pode dar. Eu estou em busca daquilo que você próprio tem tem mãos para me oferecer. Porque às vezes na vida tem pessoas que querem nos ditar o que nós devemos fazer, como devemos prosseguir na presença de Deus, como devemos dar ofertas, os dízimos, como devemos adorar, como devemos nos vestir. Mas Deus fala, aquela mulher, a viúva que deu 2 moedas, ela deu tudo que tinha. Ou seja, o que você é mediante a presença de Deus? O que você é mediante a presença de Deus? Aquela viúva estava no estado de pobreza, ou seja, ela não era pobre, porém ficou pobre. Como assim? Entenda isso. A condição dela de filha de Deus, a condição dela como de serva de Deus, o que Deus do princípio gerou sobre a vida dela, não foi para ela entenda isso, não foi para ela ser pobre. Se ela nasceu pobre, exemplo, se ela nasceu em um estado de pobreza,
quer dizer que o estado de pobreza não veio dela. Ela foi lançada em um cenário de pobreza. E às vezes na minha... aleluia! E às vezes na minha tua vida não é diferente. Às vezes nós somos lançados em um estado de calamidade. Às vezes somos lançados em uma provação, em um deserto, em um vale. Só que aquela viúva, ela está pobre. E o verbo estar é passageiro. Então, se o verbo estar é passageiro, deixa aí entender que assim como ela está pobre, ela pode deixar de estar pobre. Ou seja, tudo em nossas vidas é passageiro. Não faça ser eterno na sua vida algo que é passageiro. Se você passa por uma provação, é passageiro. O deserto é passageiro. A crise no teu ministério é passageiro. A crise no teu casamento é passageiro. A crise na tua vida financeira é passageira. O importante é que tem um Deus que está contemplando e observando a tua fidelidade, que até no pouco você não tem negado a Deus. É isso que importa. Porque tem pessoas que têm muito, mas continuam dando pouco para Jesus. Mas tem pessoas que têm um pouco na visão de muitos, mas mesmo assim continuam honrando a Jesus. É isso que devemos compreender, que verdadeiramente o nosso pouco, aleluia, entenda isso. E é isso que devemos entender, que o nosso pouco é pouco na visão de muitos, mas nas nossas vidas, o nosso pouco para Deus é muito, porque o nosso pouco é o tudo que nós temos. Mas Deus está falando, não se conforme com o estado que você está, porque realmente tudo passa, tudo é passageiro, não é permanente, mas a glória de Deus para ser manifestada na sua vida, isso sim é permanente. Deus está falando, o que você passa, o que você enfrenta, não se compara com a glória que Ele vai derramar sobre a tua vida. Tome posse dessa palavra. Aquela viúva tinha apenas 2 moedas. Mesmo assim ela deu tudo como oferta para Deus. Ou seja, você às vezes está cansado ou cansada, mas você ora. Às vezes está quase parando, querendo desistir, mas busca a Deus mesmo assim. Às vezes você perdeu tudo como Jó perdeu, mas mesmo assim você continua a buscar a Deus. E Deus está falando, tu estás sendo fiel a mim no pouco, e no muito te colocarei. Entenda, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo isso que você passa e enfrenta está cooperando para o seu bem. Deus, Ele prova assim de fato as pessoas. Deus não provou Abraão. Deus provou Abraão. E porque nós também não seremos provados. No livro de Tiago 1,12 fala assim: bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Deus te prometeu, mas o que você passa é uma provação. Se de fato Deus está falando com você através dessa gravação, dessa live, deste vídeo, através dessa palavra do livro de Mateus, capítulo 21, versículo 1 a 4, compartilhe com alguém. Envie essa live agora para pessoas do seu Instagram, do seu WhatsApp, do seu Facebook. Compartilhe, porque tem pessoas que precisam de fato da sua ajuda. Tem pessoas que precisam do teu abraço, e Deus quer te usar como uma ponte para alcançar mais pessoas. Deus quer te usar. Compartilhe agora essa mensagem. Compartilhe essa mensagem. Na próxima sexta-feira teremos outro encontro aqui. Faremos outra live. E eu tenho certeza que pelo poder que há no sangue de Jesus, Deus vai operar grandiosamente na sua vida. Você crê? Você crê nisso? Você toma posse? Comente o seu amém. Comente amém, eu tomo posse dessa palavra. Porque de fato Deus, Ele está no controle da tua vida. De fato Deus está no controle da tua história. De fato Deus está no controle de tudo.
Então não se esqueça que tudo coopera para o teu bem. Tudo está cooperando para o nosso bem. E às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Deus te prometeu algo. E talvez você quer tanto ver esse algo de Deus se cumprir. E Deus está falando: a minha palavra vai se cumprir sobre a sua vida. A palavra de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. A palavra de Deus vai se cumprir sobre a tua história. E no final dessa transmissão, vou fazer uma oração pela sua vida. Uma oração pela tua vida. Fique até o final conosco, amém? Então, continuando a palavra, aquela viúva deu tudo que foram as 2 moedas. E Deus está falando: me entrega tudo que você tem. Me entrega tudo. Entrega tudo em minhas... aleluia. Entrega tudo em minhas mãos. Lembra do milagre da segunda multiplicação dos pães e dos peixinhos? Veja que tinha uma multidão para poucos pães e poucos peixes. E o Senhor falou: o que vocês têm? Temos os pães e temos peixes. O Senhor pegou os pães, os peixes, deu graças a Deus, e tudo aquilo que foram os pães, os peixes, foram multiplicados. Olha que maravilha! Uma multidão conseguiria comer 7 pães e alguns peixinhos? Não! Matematicamente é impossível, mas Deus, Ele opera também no impossível. É por isso que no livro de Lucas 1:37 fala: porque para Deus nada é impossível. Entenda isso. Talvez você ache que a tua vida não tem mais jeito. Deus está falando: para mim nada é impossível. Talvez você ache que para o teu casamento não tem mais jeito. Deus está falando: para mim nada é impossível. Talvez você ache que para o teu filho ou para a tua filha não tem mais jeito. Deus está falando: para mim nada é impossível. Talvez você ache que para a tua saúde não tenha mais jeito. Deus está falando: para mim nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Por isso creia no impossível de Deus. Então eu declaro sobre a sua vida que você vai viver o impossível de Deus. Você vai ver, você vai viver o impossível de Deus. Deus vai operar o impossível na tua vida. Você vai viver o romper de Deus sobre a tua vida. Mas saiba que é um processo a se passar. E nesse processo mostra para nós aquilo que está errado em nossas vidas. O processo, o deserto, mostra para nós aquilo que não está legal em nossas vidas. Veja, um ourives, para poder pegar a prata e refinar, como antigamente não tinha espelho, o ourives pegava aquela prata, lançava no fogo, para tirar as impurezas. E quando a prata estava no fogo, as impurezas saíam. O ourives tirava as impurezas e colocava mais uma vez a prata no fogo. Mas a impureza saía. O ourives tirava as impurezas e colocava mais uma vez a prata no fogo, para tirar as impurezas que ainda estavam. Daniel, e o que isso tem a ver com a minha vida? Antigamente não tinha espelho. Há 2000 anos atrás não tinha espelho como nós conhecemos agora. De vidro, enfim, com a pintura atrás. Então, se o ourives colocava a prata no fogo para tirar as impurezas, e a prata no fogo, as impurezas saíam, o ourives tirava as impurezas, colocava a prata no fogo, o restante das impurezas saía, ele tirava. E sabe o que isso quer dizer? Que eu e você somos como a prata. Deus muitas vezes permite que venhamos a ficar na provação, para mostrar onde estão as impurezas, para tirar as impurezas, para que assim a prata venha refletir a imagem de Cristo em nossas vidas. Deus, Ele quer olhar para você e ver em você Ele. Deus quer olhar para você e ver através de você a face dele. Então é por isso que as provações estão cooperando para que aquilo que não serve na sua vida sair. Aquilo que não está mais dando certo sair.
Talvez seja o teu gênio forte. Talvez seja um pecado que você está cometendo, já virou um ciclo vicioso. Talvez seja a tua forma de pensar, de agir, de falar. Enfim, pode ser diversas coisas. Mas as provações mostram para nós aquilo também o que está errado em nossas vidas. Então é por isso que verdadeiramente está cooperando para nós sermos aperfeiçoados em Deus. É por isso que ele fala, é nas tuas fraquezas que o poder dele se aperfeiçoa. É nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Então o que você está passando, Deus está aperfeiçoando o poder dele sobre a sua vida. O que você está enfrentando, Deus está aperfeiçoando o poder dele sobre a tua história. A palavra do Senhor fala que no lugar da desonra, Deus coloca a dupla honra. Mas para haver a dupla honra, deve ter a desonra. Para haver a cura de uma doença, deve haver a doença. Como é que você quer ser curado, curada de algo, mas se você não sabe onde está o problema? Se você não sabe onde está a doença? E muitas das vezes, através das lutas, do deserto, dos vales, enfim, Deus nos mostra aonde está o problema, para que nós venhamos tomar uma posição mediante a isso. E não estou fugindo da palavra. Aquela viúva deu as 2 moedas, enquanto as outras pessoas deram o que sobrou. Ou seja, tudo isso que aconteceu entre as pessoas que deram o que sobrou, entre a viúva que deu as 2 moedas, nos mostra algo. Nos mostra algo. O Senhor expôs algo que estava até oculto aos olhos de muitos. E o que Deus está expondo é que o pouco que você tem, tu deve confiar em Deus. Amém? Entregar a Deus. Amém? Confiar no Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecerão firmes para sempre. Aqueles que confiam no Senhor. Confia no Senhor. Não deixe jamais que o que está em volta venha moldar você. Mas você tem o poder de moldar aquilo que está em volta. Pegou essa? Não deixe que o que está em volta venha moldar você. Mas você pode moldar, através de Jesus, aquilo que está em volta de você. Biblicamente eu comprovo. Se Jesus está no nosso barco, e assim os discípulos estavam no mar na Galileia, e viu a tempestade, aqueles discípulos, eles estavam no meio da tempestade, e o Senhor estava no barco. Eles clamaram a Jesus. Mas a tempestade teve o poder de moldar Jesus? Não. Jesus que transformou a tempestade em bonança. Sabe o que Deus está querendo dizer? Através dessa tempestade aí, eu estou no seu barco, clame a mim, que eu vou te mostrar que não é a tempestade que molda você, mas é o Todo-Poderoso que molda a tempestade na sua vida. Oh, glória! Às vezes você acha que, assim como aqueles discípulos estavam no barco, eles achavam que Jesus estava em silêncio. Mas a palavra do Senhor fala nos Salmos que o guarda de Israel não dorme. Salmo 121. Ou seja, aos olhos humanos Jesus dormia, mas Jesus, como Deus, não estava dormindo. Mas sabe o que isso quer dizer? Em nossas vidas, às vezes achamos que Deus está em silêncio, ou seja, dormindo no barco. Mas o Senhor está falando, esse silêncio, eu estou te dando a oportunidade de você clamar a mim, clame a mim e responder-te-ei. Clama a Deus que Ele vai te responder. No Salmo 120 fala, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouve, e Ele me ouviu. Olha que interessante, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouve. O salmista é enfático em afirmar que Deus ouve a ele. Entenda isso, Deus te ouve na tua angústia, Deus ouve a tua oração. Mas você acha que às vezes o silêncio de Deus é porque Ele não está trabalhando? Não, 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 não. Não é porque Deus está em silêncio, não
não quer dizer que ele não esteja trabalhando. Aquela viúva, entenda isso. O Senhor Jesus olhou para aquela viúva. Olhou para aquela viúva, conjecturando. Possivelmente aquela viúva talvez não prestou atenção que o Senhor olhou para ela. Sabe o que isso quer dizer? Você está orando, está buscando, está se entregando, obedecendo, buscando a sua melhora com Deus, batendo na porta para que o milagre aconteça. E o Senhor está falando, eu estou olhando, eu estou te vendo, eu estou te observando. Ele está te observando. Lembra de Davi? Davi cuidava das ovelhas e ninguém via Davi. Mas quem estava vendo Davi era quem? O Todo-Poderoso, Deus. Às vezes você está orando, está buscando até uma libertação de alguém, está buscando uma cura, uma porta de emprego, enfim, está buscando algo de Deus. E às vezes um homem não vê o teu choro de madrugada, mas tem um que fala para você, eu estou vendo. E quando tem pessoas que dão um resto para Deus, tu está me dando as primícias. E concluindo a palavra, entregue para Deus as primícias. E olha o que fala, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse, em verdade vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Deus está falando, você não precisa ter para você ser. Às vezes você olha assim, Deus, se eu tivesse uma chance, faria diferente. E Deus te fala, filha, não é a chance que faria você fazer diferente. Não é a chance. Mas é o preparo que te faz fazer diferente. É o preparo que faz você ser diferente. E é por isso que às vezes Deus permite algumas portas se fecharem. É para nos prepararem para na próxima vez agarrarmos a oportunidade que Ele nos dá. Então fique com essa palavra. E olha que o Senhor falou, em verdade vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha. Entregue tudo o que você tem. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue essa causa, esse problema nas mãos de Jesus, porque Ele vai pegar esse problema e Ele vai operar. Ele vai trabalhar, claro. Não devemos cometer o erro de entregar nas mãos de Jesus e ficarmos o tempo todo sentados esperando acontecer. Não. Entrega e faça a sua parte. Amém? Entrega e faça a sua parte. Você lembra daquele cego que o Senhor fez lama, fez lodo, colocou nos olhos dele e mandou ele se lavar no tanque de Siloé? Jesus, sendo poderoso, ele poderia tocar no cego, imediatamente o cego ele iria ver. Mas por que Jesus fez lama e colocou nos olhos? Eu creio que o cego passou a enxergar quando Jesus tocou nele. Porém, as lamas não permitiu ele enxergar. Mas o Senhor falou, vá se lavar no tanque de Siloé. A palavra Siloé quer dizer o enviado. Pegou essa? Quem é o enviado? Jesus. Se lava no tanque de Siloé. E o cego se lavou e enxergou. Sabe o que isso quer dizer? Uma parte do milagre do cego, o Senhor fez a lama, tocou, ministrou a cura. E eu creio que ele foi curado naquele mesmo instante. Mas por que ele teve que se lavar no tanque de Siloé? Porque a outra parte do milagre era ele que tinha que fazer. E na sua vida não é diferente. Há coisas que é Deus que vai fazer e há coisas que é eu e você que temos que fazer. Ore a Deus, fale, Pai, manifesta o teu reino em mim. Busque com prioridade o reino de Deus e a sua justiça. Porque você vai ver que as demais coisas serão acrescentadas. Pratique a palavra do Senhor. Não seja apenas um ouvinte, mas seja um praticante da palavra do Senhor. Quando você pratica a palavra do Senhor,
você vive princípios. E aquela viúva, ela praticou princípios, que foi entregar tudo para Jesus, tudo que ela tinha, mesmo sendo pobre. Entregue para Jesus, porque Ele contempla e Ele sonda os corações. Deus é fiel. E Ele fará com que a palavra dEle e as promessas dEle se cumpram em nossas vidas. Claro, Deus não fará nada em nossas vidas se nós estivermos desconcertados. Falando palavrão, mentindo, adulterando, fornicando, caluniando, invejando, enfim. Deus não opera nisso aí. Mas Deus chama a mim e a você para ficarmos retos na presença dEle. Se você tem interesse de fazer uma aliança com o Senhor Jesus, vá até o teu quarto, fale: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Vá até uma igreja, confesse que Jesus é o teu Salvador. Se você não está aguentando mais, fique firme com Jesus. Se você, de fato, quer ver o romper de Deus na sua vida, fique na posição. Amém? Essa palavra que o Senhor confiou ao meu coração, e eu creio que Deus tem falado com você. Vamos orar? Antes da oração, eu quero passar alguns avisos. O Ministério Jesus, o Rei da Glória, é um ministério independente que o Senhor levantou aqui na terra. Se você sentiu vontade, de fato, de estar acompanhando mais a este ministério, comente, curta esta live, siga-nos no Instagram. Nós temos nosso grupo no WhatsApp, que postamos mensagens de fé pela manhã, pela tarde e pela noite. Mensagem de fé com base bíblica, que eu creio que vai te incentivar ainda mais a ficar firme. Fique firme conosco. Fique firme com Jesus. Porque eu creio que todos nós, como irmãos juntos, podemos orar uns pelos outros. E Deus, Ele com certeza se agrada disso. Compartilhe esta mensagem com alguém. Seja um discípulo. Porque através da sua vida, Deus vai te usar para alcançar outras vidas. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Pense naquela causa impossível. Porque o Senhor está presente. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Oramos a Ti, Deus, porque entendemos que o Senhor é verdadeiro e fiel para cumprir com a Tua palavra. Pai, aí está Teu povo que assiste. O povo que acompanhou esta live. E que vai assistir depois dessa live, depois que for ser postada. Deus abençoa cada um, Senhor. Manifesta o Teu reino sobre a vida de cada um, Senhor. Abençoa cada qual que ouvir esta palavra. Abençoa todos que creem em Ti, Senhor. Na direção à vida deles agora. Tira a tristeza. Tira, Pai, toda a angústia que o diabo colocou. Tira toda a batalha espiritual na mente. Ou do peso na mente. Tira, Pai amado, todo tipo de barreira que o diabo colocou. Para que esta pessoa não venha romper na Tua presença. Deus, manifesta o Teu reino sobre a vida desta pessoa. Meu Pai, para que ela venha entender que o Senhor opera nos céus e na terra, que ela ou ele não está sozinha. Meu Deus, eu repreendo toda palavra contrária, outra palavra de maldição, outra palavra maldita. Eu repreendo, Senhor, Pai amado, eu repreendo toda obra de bruxaria feita. Eu repreendo, Senhor, todo tipo de levante, todo vento contrário. Meu Deus amado, vai em direção a esta vida, Senhor. Vai colocando sobre esta alma, oh Pai, paz, coloca paz, traz um refrigério sobre esta vida, para que esta alma venha entender que o Senhor está com ela no barco, e que o Senhor está no controle. Deus, manifesta a Tua glória sobre esta vida, e que nenhuma arma forjada não prevaleça, que 1000 caia ao lado, 10.000 à direita, e esta alma, oh meu Pai, não venha ser atingida. Meu Pai, assim como na terra, meu Pai, seja aqui no céu, assim como aqui na terra, seja nos céus. Nós ligamos na terra para ser ligado nos céus, para que o Senhor venha nos ajudar. Oramos a Ti como um ano orou com um propósito, e o propósito
da nossa oração referente ao nosso milagre é o teu nome ser exaltado, glorificado, e que todos vejam que o Senhor é Deus que opera. Oh Deus amado, realiza cada pedido de oração do teu povo, realiza cada pedido de oração, Pai, de cada qual, para que o teu povo venha, Deus amado, entender que o Senhor está operando, está no controle. Deus amado, toda brecha d'água que venha a ser fechada, todo mal venha a ser repreendido no poder e autoridade que há no teu nome. Satanás, você não pode contra esta vida, porque esta alma pertence a Deus. Meu Pai, nós oramos a Ti, pedimos a Ti resposta, pedindo a Ti providência e pedindo a Ti para que o Senhor entre em ação nesta alma. Meu Pai, nós oramos a Ti, Deus, para que o Senhor venha operar grandes coisas nessa vida. Meu Deus, no lugar da desonra, coloca dupla honra. Meu Pai, dá sensibilidade ao teu povo para ouvir a Tua voz. Tira as escamas dos olhos para que, oh Pai, as escamas que pede o teu povo te ver. Meu Pai, tira toda a frieza do coração. Coloca um coração novo, Senhor. Meu Deus, não permita não que ninguém venha ficar prostrado. E na onde o diabo colocou um ponto final, coloca uma vírgula, Senhor. Porque nós cremos que o Senhor é Deus para cumprir com a Tua palavra. Protege e guarda cada vida. Protege cada lar, cada residência, cada família. Restaura aquilo que foi quebrado. Meu Pai, conserta aquilo que está desconcertado. Meu Pai, visita os corações de pedra, aquilo que está distante. Cada pedido de oração, toma em Tuas mãos, realiza, porque o Teu nome será glorificado. Toma em Tuas mãos essa vida, Senhor. Toma em Tuas mãos essa alma, meu Pai. Toma em Tuas mãos essa alma, porque nós cremos que o Senhor já ouviu a nossa súplica. É assim que nós oramos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na próxima sexta-feira estaremos aqui para mais uma transmissão. Convide alguém. Um propósito que eu faço com vocês é convide alguém para estar na live conosco. A partir de hoje, tu vai ter o compromisso de chamar uma alma para a sexta-feira que vem estar aqui na live, para que ela também seja abençoada, assim como você foi abençoado, abençoada por Deus. Você é abençoada, abençoado. Já deu tudo certo. Não estou aqui usando de palavra bonitinha, bem feita, para poder te incentivar a uma falsa fé. Não. Mas entenda que Deus está no controle. Sexta-feira que vem, estaremos aqui para mais uma transmissão. Você terá uma semana para poder conseguir uma alma para estar aqui conosco. Fique ligado, que estaremos entrando ao vivo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, você pode entrar no nosso perfil no Instagram e clicar no link que está na bio, ali na descrição. Você será redimensionado ou direcionado para um grupo da triagem. E lá entraremos em contato com você para adicionarmos você ao grupo oficial. Amém? Nós temos nosso canal no YouTube, que é JRG OFC. Tudo junto. JRG OFC. Se inscreva no nosso canal. Temos nosso canal alternativo, que é Daniel Anjos OFC. Lá tem palavra de fé para a sua vida, que Deus vai falar com você também. Se inscreva também. Amém? Fique firme com Deus. Deus é maravilhoso. Sexta-feira que vem estaremos aqui todos juntos. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, não somente agora, mas para tudo mais que sempre. Fiquem com a santa paz do Senhor Jesus. Até a próxima live. Beijão, grande abraço do teu amigo Daniel Anjos. Até a próxima. Tchau, tchau.